Carlos Eduardo, 42 anos, era um empresário milionário paulistano. Dono de uma fortuna que crescia exponencialmente, vivia rodeado de luxo. Um apartamento sofisticado na Avenida Paulista com janelas que exibiam a grandiosidade da cidade, móveis importados e um aroma constante de café gourmet misturado ao leve toque de madeira polida. Mas, apesar da fachada impecável, Carlos era conhecido por algo além de sua riqueza. Sua frieza e arrogância, especialmente em relação às pessoas que trabalhavam para ele. Dona Marta, a empregada doméstica, sabia disso melhor que ninguém. Aos 68 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos marcadas pelo trabalho árduo, ela era a figura invisível que cuidava de cada canto daquele apartamento. Seu corpo franzino escondia a força que ainda mantinha após anos de serviços pesados. Marta chegava cedo todas as manhãs carregando uma sacola simples com sua marmita e começava a limpar os vestígios da rotina opulenta de Carlos. Naquela manhã específica, enquanto Marta passava o aspirador no tapete caríssimo da sala, Carlos entrou abruptamente. O barulho do aspirador parecia irritá-lo mais do que de costume. "Marta, por que você insiste em fazer barulho quando eu estou aqui? Você quer me enlouquecer?" disse ele, sem sequer tirar os olhos do celular. Marta, com a voz embargada, respondeu baixinho. "Perdão, Sr. Carlos. Estou quase terminando." Carlos suspirou, impaciente. Sua atitude transmitia desdém. Ele pegou uma xícara de café, ignorando completamente o olhar cansado da mulher que continuava a trabalhar. Para ele, Marta era apenas parte da mobília. Não importava que ela limpasse, lavasse e organizasse tudo ao seu redor com uma dedicação impressionante. "Cuidado para não riscar o chão com o aspirador. É uma peça exclusiva da Itália", resmungou enquanto saía da sala. Dona Marta apenas abaixou a cabeça. A humilhação não era novidade para ela, mas naquele dia algo parecia mais pesado. Enquanto limpava uma prateleira repleta de troféus e fotografias, um porta-retrato chamou sua atenção. Era uma foto antiga de Carlos, ainda menino, ao lado de sua mãe, Dona Teresa. O semblante de Marta mudou. Havia algo naquela imagem que ela parecia querer guardar no coração. Por um momento esqueceu-se de sua tarefa. Pegou o porta-retrato com cuidado, como se fosse uma peça de valor inestimável. Seus olhos marejaram enquanto seus dedos tocavam a moldura dourada. "O que você está fazendo, Marta?" perguntou Carlos ao voltar para a sala e surpreendê-la segurando a foto. Ele arrancou o porta-retrato de suas mãos com brutalidade. "Isso aqui não é para você ficar mexendo." Marta se desculpou rapidamente, colocando as mãos para trás. Carlos bufou e voltou sua atenção ao celular. Para ele, Dona Marta era apenas mais uma empregada. Para ela, aquele momento tinha um peso que ele não podia compreender. Horas depois, Carlos saiu para uma reunião importante, deixando Marta sozinha no apartamento. Ela aproveitou o silêncio para respirar fundo e se recompor. Enquanto passava um pano no balcão da cozinha, retirou do bolso de seu avental um pequeno caderno surrado. Suas mãos tremiam enquanto ela escrevia algumas linhas rápidas, como se registrasse um segredo que não podia compartilhar. "Ele ainda não sabe", sussurrou para si mesma, enquanto lágrimas discretas escorriam por seu rosto. Ao final do dia, Marta terminou suas tarefas e foi embora, como sempre fazia. Mas, ao sair pela porta, lançou um último olhar para o apartamento luxuoso. Algo em seu semblante indicava que aquela poderia ser uma das últimas vezes que cruzaria aquele lugar. O ar gelado da noite paulistana envolveu Marta enquanto ela caminhava pelas ruas movimentadas, com pensamentos profundos rodando em sua mente. Carlos, por outro lado, seguia sua rotina com a mesma insensibilidade de sempre. Em sua visão, a vida era feita de conquistas e status, e as pessoas ao redor eram ferramentas para alcançar seus objetivos. Ele jamais imaginaria que, em algum momento, tudo aquilo poderia ruir. Naquela noite, Marta chegou em casa e abriu uma pequena caixa guardada há anos embaixo de sua cama. Dentro dela havia recortes de jornais antigos, cartas e mais algumas fotos. Em uma delas, aparecia uma jovem mulher que lembrava a Dona Teresa, a mãe de Carlos. Marta passou os dedos pelo papel amarelado e respirou fundo. Seu coração parecia carregar o peso de um segredo antigo que estava prestes a vir à tona.
Enquanto isso, Carlos adormecia tranquilamente em seu apartamento, completamente alheio ao que estava por vir. O brilho das luzes da cidade iluminava sua sala vazia, agora silenciosa, sem o som do aspirador de Marta ou sua presença discreta. Ele não sabia, mas aquela mesma mulher que ele tratava com tanto desprezo estava prestes a mudar sua vida de maneira irreversível. As engrenagens do destino já estavam em movimento. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo acordou cedo, como sempre fazia. O aroma do café fresco já preenchia o apartamento quando ele desceu para a cozinha, onde encontrou Dona Marta arrumando a mesa com uma precisão quase mecânica. Ela não o olhou diretamente, mas Carlos sentiu algo diferente em sua expressão. Ignorou como de costume e se serviu do café. "Vou chegar tarde hoje. Certifique-se de deixar tudo em ordem antes de sair", disse ele enquanto folheava os relatórios financeiros que levaria à reunião. Marta apenas assentiu. Sabia que qualquer tentativa de conversa seria recebida com frieza, mas naquele dia havia algo no ar que a incomodava profundamente. Como de costume, ela voltou ao trabalho. Limpou o espelho da sala, organizou os livros na estante e, por fim, parou diante da mesma prateleira que exibia a foto de Carlos e sua mãe. Carlos, que ainda estava na cozinha, percebeu o silêncio na sala e se aproximou. Observou Marta parada, quase hipnotizada pela imagem. "Por que você insiste em mexer nessas coisas?" Ele questionou, cruzando os braços. "São apenas lembranças. Não significam nada para você." Dona Marta respirou fundo, como se lutasse contra algo interno. Então murmurou: "Algumas lembranças têm mais valor do que você imagina, Sr. Carlos." Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso pela resposta inesperada. Antes que pudesse dizer algo, o celular tocou, desviando sua atenção. Enquanto ele atendia a ligação, Marta aproveitou para se afastar e continuar sua rotina. No entanto, aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Carlos, que, embora não admitisse, sentiu-se incomodado. Ao longo do dia, o comportamento de Marta parecia cada vez mais estranho. Enquanto limpava os cômodos, ela cantarolava uma melodia suave, algo que não fazia há anos. Carlos notou, mas preferiu ignorar. Para ele, aquilo era irrelevante. Sua mente estava completamente ocupada com o grande negócio que estava prestes a fechar. No final da tarde, antes de sair para o trabalho, Carlos decidiu vasculhar algumas caixas antigas guardadas no quarto de hóspedes. Procurava por documentos que precisaria na reunião. Quando abriu uma delas, encontrou algo que o desconcertou. Uma série de cartas antigas escritas por sua mãe, Dona Teresa. As letras eram delicadas e elegantes, e os papéis tinham o cheiro característico de papel envelhecido. Carlos começou a ler uma das cartas, mas logo parou ao perceber que algo estava errado. A carta não era dirigida a ele, nem a nenhum membro da família que conhecia. O destinatário era Marta. Ele franziu o senho e leu mais algumas linhas. "Querida Marta, espero que esteja bem. Nunca saberei como agradecer por tudo que você fez por mim e pelo Carlos. Você é mais importante para a nossa família do que qualquer um pode imaginar." Carlos ficou perplexo. Ele releu a carta, tentando entender por que sua mãe escreveria algo assim para uma empregada. A curiosidade o consumia, mas decidiu guardar as cartas de volta na caixa. Não tinha tempo para lidar com isso naquele momento. Mais tarde, após a reunião, Carlos voltou para casa exausto. A sala estava impecável, como sempre. Dona Marta já tinha ido embora, deixando apenas o silêncio de costume. Carlos foi até o bar e serviu-se de uísque tentando relaxar, mas sua mente não parava de pensar nas cartas. Quem era Marta, afinal? Por que sua mãe parecia tão grata a ela? Essas perguntas começaram a se transformar em dúvidas que ele não conseguia ignorar. Carlos pegou o celular e ligou para seu advogado, Augusto, um amigo de longa data da família. "Augusto, preciso que você descubra algo para mim. Marta, minha empregada. Quero saber tudo sobre ela." A voz de Carlos era firme, mas carregava um leve tom de inquietação. Augusto riu do outro lado da linha. "Carlos, isso parece um pouco estranho. Está tudo bem? Por que quer investigar uma empregada doméstica?" "Apenas faça o que estou pedindo. Quero respostas", respondeu Carlos, encerrando a ligação. Enquanto aguardava o retorno de Augusto, Carlos começou a prestar mais atenção em detalhes que antes ignorava. As ações de Marta, seu olhar sempre distante,
O jeito como ela tratava certos objetos da casa com uma reverência incomum. Algo definitivamente não fazia sentido. Naquela noite, Carlos teve dificuldade para dormir. As palavras da carta de sua mãe não saíam de sua mente. Ele se perguntava se Marta sabia sobre elas. Decidiu que, no dia seguinte, teria uma conversa séria com a empregada. Estava determinado a descobrir a verdade. Enquanto isso, em sua modesta casa na periferia, Marta estava sentada em sua poltrona favorita, segurando o caderno surrado onde escrevia todos os dias. A vela que iluminava o ambiente parecia refletir em seus olhos marejados. Ela sabia que o momento de revelar o que guardava havia chegado, mas sentia medo. Está na hora. Sussurrou para si mesma, enquanto fechava o caderno e olhava pela janela. A noite era fria, e o vento parecia trazer uma mensagem do passado. Carlos não sabia, mas a verdade que tanto buscava estava mais próxima do que ele imaginava. Uma verdade que poderia mudar não apenas sua percepção de Marta, mas toda a sua vida. Na manhã seguinte, Carlos estava determinado a confrontar Marta. O que era aquela carta? Por que sua mãe, Dona Teresa, parecia tão profundamente grata à empregada que ele sempre considerou dispensável? Ele não conseguia se livrar da inquietação. Assim que Marta chegou, carregando sua sacola com a marmita de todos os dias, Carlos a chamou para a sala. Marta, sente-se. Quero conversar com você, disse ele com a voz firme, mas controlada. Marta parou, surpresa com o tom. Nunca, em todos os anos trabalhando ali, Carlos havia pedido para conversar. Ela colocou a sacola no chão e sentou-se na ponta do sofá, com as mãos pousadas sobre o colo. Seus olhos, normalmente baixos, ergueram-se por um instante, encontrando o olhar penetrante de Carlos. O que o senhor deseja? Perguntou, tentando manter a compostura. Carlos respirou fundo e foi direto ao ponto. Ontem encontrei algumas cartas da minha mãe. Ela escreveu para você, não foi? Ele segurava uma das cartas na mão, o papel tremendo levemente. Os olhos de Marta se encheram de emoção. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria assim, tão abruptamente. Ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para Carlos. Sim, senhor Carlos. Sua mãe me escreveu muitas vezes. Sua voz era baixa, mas carregava um peso emocional inegável. Por quê? Por que minha mãe era tão grata a você? Insistiu ele, agora mais agitado. Marta abaixou os olhos e respirou fundo. Sentiu o coração acelerar, mas decidiu que não podia mais adiar a revelação. Senhor Carlos, sua mãe e eu compartilhamos algo que o senhor nunca soube. Algo que ela pediu para eu guardar em segredo até que fosse absolutamente necessário contar. Sua voz tremia, mas ela continuou. É sobre sua infância, sobre quem realmente cuidou de você nos momentos mais difíceis. Carlos ficou imóvel. Sentiu uma mistura de incredulidade e irritação. O que Marta estava insinuando? Do que você está falando? Seja clara. Exigiu, levantando-se e andando de um lado para o outro da sala. Marta levantou-se lentamente, as mãos ainda unidas na frente do corpo. Olhou para Carlos com um misto de tristeza e determinação. Sua mãe passou por momentos muito difíceis quando você era pequeno. Seu pai estava ausente e ela enfrentava problemas de saúde que nunca quis que você soubesse. Naquela época, eu não era apenas a empregada da casa. Eu fui quem cuidou de você quando ela não podia. Fui sua segunda mãe, por assim dizer. A sala ficou em silêncio absoluto. As palavras de Marta pareciam ecoar pelas paredes. Carlos sentiu um nó na garganta, mas tentou disfarçar. Isso é absurdo. Minha mãe sempre esteve presente. Rebateu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. É o que ela queria que você acreditasse. Marta deu um passo à frente, segurando uma foto que havia tirado do bolso do avental. Aqui. Esta é uma foto sua, senhor Carlos, quando era apenas um bebê, no meu colo. Sua mãe tirou essa foto no hospital, no dia em que teve que passar semanas internada. Eu cuidei de você durante todo esse tempo. Carlos pegou a foto quase sem acreditar. Era ele, com poucos meses de vida, nos braços de uma jovem Marta. O cenário era simples, um pequeno jardim, mas a imagem estava carregada de afeto. Ele nunca tinha visto aquela foto antes. Por quê? Por que ninguém me contou isso?
Sua voz agora era mais baixa, quase um sussurro, porque sua mãe tinha medo de que você pensasse menos dela. Ela era uma mulher muito forte, mas também muito orgulhosa. Pediu que eu guardasse isso em segredo, e eu o fiz, porque a amava como a uma irmã. Mas o senhor precisa saber a verdade agora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marta. Carlos sentou-se novamente, sentindo-se incapaz de processar tudo aquilo. Ele, que sempre havia tratado Marta com frieza, agora sabia que ela era mais do que uma simples empregada. Ela havia sido uma figura fundamental em sua vida, mesmo que ele nunca tivesse percebido. Por que você ficou aqui, Marta? Por que não foi embora depois de tudo o que eu fiz? Perguntou ele com a voz embargada. Porque eu prometi à sua mãe que cuidaria de você, mesmo que isso significasse suportar tudo isso. Ela confiava em mim e eu não podia decepcioná-la. Marta enxugou as lágrimas com o avental. Mas agora o senhor sabe, e minha missão está cumprida. Carlos ficou em silêncio, olhando para a foto em suas mãos. O peso da verdade era esmagador. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente. Arrependimento. Ele tinha passado a vida inteira tratando Marta como alguém inferior, quando na verdade ela havia sido um pilar invisível de sua existência. O relógio da sala marcou o meio-dia, mas, para Carlos, o tempo parecia ter parado. Marta se afastou lentamente, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Enquanto ela continuava suas tarefas, o homem milionário se sentiu pequeno, confrontado pela profundidade de sua própria ignorância. Carlos não conseguiu se concentrar no resto do dia. A revelação de Marta o atingiu como uma avalanche, derrubando tudo que ele acreditava saber sobre sua infância e sobre a própria Marta. Ele releu a carta de sua mãe várias vezes, cada palavra ecoando em sua mente. Pela primeira vez começou a enxergar Marta de forma diferente, não como uma empregada, mas como alguém que de alguma forma fazia parte de sua história. No dia seguinte, Carlos decidiu agir. Procurou seu advogado, Augusto, para buscar mais informações sobre aquele período de sua vida. Em uma reunião discreta no escritório, Carlos entregou as cartas e a foto que Marta havia lhe mostrado. Quero entender tudo. Minha mãe nunca mencionou nada sobre isso. Preciso saber quem era essa mulher além do que ela sempre aparentou ser, disse Carlos com um tom que misturava determinação e confusão. Augusto pegou os documentos, analisando-os cuidadosamente. Carlos, essa história parece mais profunda do que aparenta. Vou procurar registros e tentar entender o contexto. Mas você também precisa falar mais com Marta. Ela parece saber muito mais do que contou. Carlos assentiu, ainda inseguro. Embora soubesse que Marta era a chave para as respostas, a ideia de confrontá-la novamente o deixava desconfortável. Ele, que sempre se orgulhara de controlar tudo ao seu redor, agora sentia-se vulnerável. Enquanto aguardava a investigação de Augusto, Carlos decidiu observar Marta de longe, buscando detalhes que antes ignorava. Ele notou coisas simples, mas impactantes. O cuidado com que ela limpava os objetos que pertenciam à sua mãe, a maneira como organizava a casa de forma quase maternal. Havia uma conexão entre Marta e aquele lar que ele nunca havia percebido. Dias depois, Augusto voltou com informações surpreendentes. Carlos, fiz algumas descobertas. Durante o período em que sua mãe esteve hospitalizada, realmente houve registros de uma pessoa autorizada a cuidar de você. Marta aparece nesses documentos como responsável temporária. Além disso, descobri algo ainda mais interessante. Ele pausou, olhando fixamente para Carlos. O que foi? Perguntou Carlos, sentindo o coração acelerar. Sua mãe mencionou Marta como protetora legal provisória em um documento. Isso significa que ela confiava completamente nela, a ponto de permitir que tomasse decisões por você caso algo acontecesse. Isso não é comum, Carlos. A relação entre elas era muito mais profunda do que você imagina. Carlos ficou sem palavras. Sua mãe, uma mulher que sempre parecia tão independente, havia confiado sua vida, e a dele a Marta. Ele não sabia como processar aquilo. Decidiu que não podia mais adiar a conversa que precisava ter. Na manhã seguinte, chamou Marta à sala mais uma vez. Desta vez, porém, sua abordagem foi diferente. Não havia arrogância em seu tom, apenas uma espécie de humildade que ele não demonstrava há anos. Marta,
Preciso saber de tudo. Por favor, me conte mais sobre o que aconteceu naquela época. Eu mereço saber, disse ele olhando diretamente nos olhos dela. Marta, que estava organizando os livros da estante, parou e se virou. Seus olhos refletiam surpresa e, talvez, um pouco de alívio. Está certo, Sr. Carlos. Acho que chegou a hora. Ela sentou-se no sofá, enquanto ele se acomodava na poltrona à sua frente. Sua mãe era uma mulher muito forte, mas também enfrentava problemas que ninguém via. Seu pai viajava constantemente, e ela teve que lidar com tudo sozinha. Quando ficou doente, fui eu quem estive ao lado dela. E por isso, acabei cuidando de você como se fosse meu próprio filho. Carlos ouviu cada palavra em silêncio, absorvendo o peso daquelas verdades. Marta continuou. Eu lembro do dia em que ela voltou do hospital. Estava tão fraca, mas a primeira coisa que fez foi segurar você no colo. Ela me agradeceu tantas vezes, mas eu nunca achei que fiz algo extraordinário. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria por alguém que ama. Ama? Carlos repetiu com a voz falhando. Sim, Sr. Carlos. Eu amava sua mãe como uma irmã. E mesmo que nunca tenha dito, também sempre amei você. Talvez por isso tenha sido tão difícil suportar o modo como o Senhor me tratou todos esses anos. Mas uma promessa é uma promessa, e eu nunca deixaria sua mãe na mão. Carlos sentiu um aperto no peito. Ele percebeu o quanto havia sido cruel, não apenas com Marta, mas consigo mesmo. Durante anos, ele construiu um muro entre ele e a única pessoa que realmente esteve ao seu lado desde o começo. Marta, eu não sei como pedir desculpas. Fui cego. Sua voz estava carregada de emoção. Não precisa se desculpar, Sr. Carlos. Saber que você finalmente entende é suficiente para mim. Marta sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso tímido, mas sincero. Naquele momento, Carlos percebeu que algo dentro dele havia mudado. A arrogância e o orgulho que sempre carregara pareciam menores diante da simplicidade e da força de Marta. Você é parte da minha família, Marta. Sempre foi. Ele levantou-se e, hesitante, deu um abraço nela. Marta, surpresa, retribuiu o gesto. Foi um momento de cura para ambos, um encontro de almas que haviam passado anos desconectadas. Carlos não sabia o que o futuro reservava, mas estava certo de uma coisa: nunca mais subestimaria quem realmente importava em sua vida. Nas semanas que se seguiram, Carlos Eduardo transformou a maneira como lidava com Marta e consigo mesmo. Ele deixou de lado a frieza que havia marcado sua relação com a empregada e passou a enxergá-la como alguém fundamental em sua trajetória. Pela primeira vez, começou a fazer perguntas sobre o passado, abrindo espaço para que Marta compartilhasse histórias que ele nunca soube. Uma tarde, enquanto tomavam café juntos na cozinha, algo que antes seria impensável, Marta contou sobre os primeiros meses de Carlos como bebê. Ela falou de como ele tinha um sorriso fácil e de como era curioso, mesmo quando mal conseguia engatinhar. Você gostava de segurar meu dedo com força, como se tivesse medo de que eu fosse embora. Marta riu, sua voz carregada de nostalgia. Eu sempre dizia a você: estou aqui, pequeno. Não vou a lugar nenhum. Carlos ouviu em silêncio, as palavras de Marta enchendo seu coração de algo que ele não sentia há muito tempo. Calor familiar. Ao mesmo tempo, sentiu um profundo remorso por todas as vezes que a tratou com desprezo. Marta, eu nunca perguntei. Por que você nunca teve filhos? Perguntou com genuína curiosidade. Marta suspirou e olhou para fora da janela, como se buscasse as palavras certas. A vida não me deu essa bênção. Trabalhei tanto para ajudar minha família que nunca tive tempo de pensar em mim mesma. Mas, de certa forma, senti que já tinha um filho. Ela olhou para Carlos, seus olhos brilhando. Você. Carlos sentiu um nó na garganta. Marta não precisava dizer mais nada. Ele compreendia a profundidade de seus sentimentos. Pela primeira vez, ele viu Marta não como uma empregada, mas como alguém que havia desempenhado o papel de mãe quando ele mais precisou. Decidido a fazer algo significativo, Carlos começou a pensar em como poderia retribuir tudo o que Marta havia feito por ele. Ele sabia que nunca poderia apagar os anos de frieza e desprezo, mas estava determinado a criar um futuro em que ela fosse tratada com o respeito e o carinho que merecia.
Um dia, enquanto Marta estava em sua folga, Carlos foi até a casa simples onde ela vivia. Ele nunca tinha estado lá antes, mas, ao entrar, sentiu uma onda de humildade. A casa era pequena, mas muito bem cuidada, refletindo o caráter de Marta. Ele observou as paredes decoradas com fotos antigas e pequenos objetos que pareciam guardar memórias preciosas. No centro da sala, encontrou a caixa que Marta mencionara semanas antes. Pediu permissão para abrir e, com cuidado, retirou os recortes de jornal, as cartas e as fotos que ela guardava. Entre elas, encontrou uma foto de sua mãe e Marta, abraçadas, sorrindo. Essa foi tirada no dia em que sua mãe me chamou para trabalhar com ela. Ela disse que eu seria parte da família, contou Marta, com um sorriso triste. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele nunca havia imaginado o quanto sua mãe valorizava Marta. Com o coração pesado, tomou uma decisão. No dia seguinte, chamou Marta para uma conversa especial. Marta, você dedicou sua vida a mim e à minha mãe. Agora é minha vez de cuidar de você. Ele entregou um envelope a ela. Marta abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia documentos que comprovavam a transferência de um apartamento para seu nome, localizado em um bairro tranquilo e confortável. Isso é seu. É o mínimo que posso fazer para agradecer por tudo que você fez. Quero que viva com dignidade e conforto, sem precisar se preocupar com nada. Marta ficou sem palavras. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela olhava para Carlos, que parecia mais humano do que jamais havia sido. Senhor Carlos, eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu jamais poderia imaginar. Sua voz estava embargada, mas cheia de gratidão. Apenas diga que vai aceitar. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que ela nunca havia visto antes. A partir daquele dia, a relação entre os dois mudou para sempre. Marta aceitou o presente, mas decidiu continuar trabalhando na casa de Carlos, não como empregada, mas como uma amiga e conselheira. Ela se tornou uma presença constante, alguém com quem Carlos podia conversar e confiar. No Natal daquele ano, Carlos fez algo que não fazia há décadas. Organizou uma reunião em família, convidando parentes distantes e amigos próximos. Marta, pela primeira vez, foi tratada como uma convidada de honra. Quando chegou, usando um vestido simples, mas elegante, todos se levantaram para aplaudi-la. Esta mulher é parte da minha história, parte da minha família. E hoje, eu quero agradecer por tudo o que ela fez por mim e por minha mãe, declarou Carlos com a voz emocionada. A festa foi cheia de risos e lágrimas, um marco de uma nova fase na vida de Carlos e Marta. Eles sabiam que não poderiam mudar o passado, mas estavam determinados a construir um futuro de respeito e amor. Ao final da noite, Marta olhou para Carlos e disse: "Sua mãe ficaria orgulhosa de você." Carlos sorriu, sentindo pela primeira vez que havia feito algo realmente significativo. A partir daquele dia, ele e Marta viveram como uma família de verdade, provando que nunca é tarde para corrigir erros e valorizar quem sempre esteve ao nosso lado. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias emocionantes. Além disso, essas histórias na sua tela podem te emocionar. Assista e seja feliz. Até a próxima.